E aí pessoal, tudo bem? O ZenBook 14 deve ser o notebook mais falado da história do YouTube aqui do Brasil. A Asus investiu pesado na divulgação desse bichinho aqui. Investiu tão pesado que até eu recebi um aqui para teste. Mas enfim, bora lá falar do novo ZenBook 14. A categoria do ZenBook, que eu gosto de chamar de Ultra Finos Premium, foca em quem busca portabilidade, beleza, qualidade de construção, velocidade nas tarefas do dia a dia e uma longa duração de bateria. Tudo isso junto, galera, todo esse pacote acaba que tem um preço mais elevado. Do ponto de vista do usuário comum, a tela dele é excelente, tem um brilho acima da média, tem um contraste muito bom, então vai ser excelente para assistir filmes. É um painel IPS Full HD que não é anti-reflexo. Algumas pessoas podem não curtir esse aspecto dele não ser anti-reflexo, só que acaba que é melhor para a qualidade da imagem. Só que ela não chega a ser ótima a nível profissional. Claro que cada profissional tem seu nível de exigência, aqui eu estou falando de profissionais mesmo. Se você quer nível profissional, aí você já vai ter que partir para os outros ZenBook. Esses sim são mais caros ainda e já vem com certificado de calibração de fábrica, né? E painéis melhores também. Claro que a gente tem que testar para ver se essas telas são isso tudo mesmo. Esse painel aqui mesmo, a Asus fala que cobre 100% da escala sRGB. Só que meu colorímetro só apontou que cobre 90%. É uma pequena diferença, mas é sempre bom a gente verificar se o que o fabricante está falando é verdade. E as bordas finas fazem com que ele fique com o tamanho de uma máquina de 13 polegadas. É um notebook muito compacto, leve e aqui você tem uma construção em alumínio. É uma máquina muito bem construída que realmente você tem um acabamento premium. O teclado é retroiluminado brasileiro na cor branca. Assim como o VivoBook do vídeo passado, ele tem umas teclas um pouquinho assim mais rígidas, um pouquinho mais duras de apertar, mas nada que você não se acostume com o tempo. Eu não tive nenhum problema em digitar por longos períodos. O que deixou a desejar um pouquinho para mim, só que não chega a ser grave, foi a iluminação das teclas. Mesmo com a iluminação no máximo, algumas teclas ficam assim um pouquinho menos assim iluminadas que outras, é um pouquinho assim mais apagadas, digamos assim. Dá para observar isso fácil nas teclas que têm desenhos menores. Por exemplo, os parênteses, se vocês observarem, quando eu ligo a iluminação fica mais difícil de conseguir enxergar. No touchpad ele tem a funcionalidade de ser usado como teclado numérico, que é bem útil para quem trabalha muito com números. Claro que não é a mesma coisa de você apertar, né, teclas, botões. Aqui você tem uma curva de aprendizado, porque você toca no touchpad para usar os números e não clica. Então não é a mesma coisa. E mesmo com essa função habilitada, você pode continuar usando seu touchpad normalmente, não precisa ficar habilitando e desabilitando o tempo inteiro. Eu só queria que o touchpad fosse um pouquinho maior, até porque você não consegue usar a área toda dele, só aquela área ali que está iluminada pelo numpad que reconhece toques. O resto do touchpad ali, que não está iluminado, não reconhece seu toque. Então ele aparenta ser assim maior do que na verdade ele é. Na conectividade ele tem 3 portas USB. Uma USB 2, uma USB 3 e uma USB tipo C que não é Thunderbolt e também não suporta vídeo. Mas ele tem sim uma porta HDMI. Por fim você tem um conector de fone e uma entrada para cartão micro SD. Lembrem que é micro SD e não SD, aí vai do gosto de cada um. Eu preferia que fosse SD porque facilita na hora de você descarregar suas fotos, vídeos, enfim, é mais rápido. Mas micro SD tem a questão da segurança que eles falam, que aí o cartão não fica para fora do notebook, aí não vai quebrar na hora de colocar na mochila, enfim. Aí vai de cada um. O que eu achei que deixou a desejar mesmo aqui é que esse leitor de cartão não é de alta velocidade. Aqui a velocidade máxima de leitura foi de 35 MB. E levando em consideração o preço dessa máquina, eu acho que merecia ser um leitor de alta velocidade. Por dentro a única opção é trocar o SSD, todos os outros componentes são soldados diretamente na placa-mãe. No som ele é muito bom, aqui você tem certificado Harman Kardon, só que poderia ser melhor se os alto-falantes fossem na parte de cima ao invés de serem na parte de baixo. Isso sempre estraga um pouquinho a experiência de todos os notebooks. Mas ele continua sendo acima da média se a gente comparar com máquinas de 3, 4 mil reais. Em questão de velocidade, ele entrega mais que o suficiente para o usuário comum. Ao abrir a tampa, ele já sai no modo de suspensão e você já pode usar praticamente instantaneamente. Tem reconhecimento facial para fazer o desbloqueio pelo Windows Hello e também já vem de fábrica com SSD. Então tudo vai abrir muito rápido aqui, sem engasgar.
Só que a gente tem que saber separar velocidade de armazenamento de velocidade de processador. Ele tem um i7 8565U. Eu sei que é só falar em i7 que muita gente começa a babar, né, achar que é a máquina dos sonhos e tal, só que deixa eu acabar com o sonho de vocês aqui. Apesar dele ter um i7, é uma máquina super fina, pessoal, então você não tem como aproveitar toda a velocidade do processador se você não tiver um sistema de resfriamento que consegue segurar esse processador. Na verdade, ele tem até um desempenho inferior a outras máquinas com processador i5, inclusive o Asus do vídeo passado ganha desse aqui. Claro que eu tô falando aí de tarefas pesadas, renderizando durante longos períodos de tempo e tal, que não é o propósito desse notebook. Se a gente for pegar ele para tarefas normais, o SSD vai fazer mais diferença e ele vai ganhar de outros notebooks que não tem SSD, que é o propósito dessa máquina. Essa máquina aqui não foi feita para você sair renderizando e fazendo tarefas profissionais. Mas é sempre bom falar isso para vocês não caírem no marketing da Intel ou então outros canais aí que receberam esse notebook e falaram que ele tinha um desempenho equivalente a processadores HQ e tal, assim, né? Porque o pessoal normalmente vai em site de benchmark e começa a comparar número que não tem nada a ver. Tem que testar, galera, tem que testar, porque não é assim que você realmente vê o desempenho real da máquina. Processador de notebook não tem desempenho universal, tem que testar cada um individualmente. Eu também rodei o PUBG Lite só para ver como ele se comportava e rodou aqui sem problemas. É um jogo bem leve que não precisa de chip gráfico dedicado. Que fique claro que esse Zenbook aqui não tem chip gráfico dedicado, então não é recomendado para jogos. Ele não é barulhento, até porque você não vai ficar executando programas pesados aqui. Só que a ventoinha dele incomoda um pouquinho, principalmente se você tiver em um ambiente muito silencioso. Às vezes ela aumenta um pouco a rotação, até navegando na internet. Aí dá para ouvir toda hora que essa rotação aumenta e diminui. Isso eu achei um pouquinho chato, mas é raro acontecer. Na bateria vai variar muito de usuário para usuário, até porque aqui você tem uma tela com brilho maior e ele também tem teclado retroiluminado. Tudo isso gasta mais a bateria, então vai depender de como você usa e aí vai ter um impacto maior. Comigo foram mais ou menos 6, 7 horas de duração, mas se você só estiver assistindo vídeos, você vai conseguir chegar próximo das 10 horas. E por que pagar mais caro no Zenbook? A analogia que eu gosto de fazer é igual eu faço com desktops. Muita gente fala, por que eu vou pagar 5 mil reais em um notebook se com 5 mil reais eu monto um desktop com configuração muito melhor? E a resposta que eu dou é sempre a mesma, são propostas diferentes. Você não vai carregar seu desktop na mochila todo dia, dentro do avião, no aeroporto, enfim. Não é para isso que desktop serve, para isso você tem o notebook. E essa categoria do Zenbook, MacBook Air, LG Gram, Dell XPS, né, essa categoria dos ultra finos premium, além de você encontrar desktops com configurações melhores e mais baratos, você também vai encontrar notebooks com configurações melhores e mais baratos. Só que nessa categoria você dá outro salto nessa questão de portabilidade. Aqui o Dell 5480, por exemplo, que também é um notebook de 14 polegadas, olha só a diferença de tamanho para esses dois notebooks, galera. Olha só. E os dois têm 14 polegadas. Só que com o Zenbook você vai ter um peso ainda menor. Você tem 1.200 gramas contra 1.500 gramas. Você também tem uma construção melhor. Você tem uma tela melhor. E você também tem uma maior duração de bateria. Com esse exemplo, eu acho que fica fácil você refletir aí se essa categoria de ultra finos premium é para você ou não. Você ganha umas coisas, mas você abre mão de outras. Não é um notebook perfeito, mas eu acho que ele está com uma proposta bem competitiva nessa categoria aqui no Brasil. O LG Gram, por exemplo, vai ser mais leve, só que vai ser mais caro. O Dell XPS acho que não dá nem para considerar porque é praticamente o dobro do preço. O MacBook Air 2018 também é uma opção, só que você vai ter que caçar vendedores não oficiais, senão você vai pagar aí mais de 10 mil reais no seu. O Zenbook vai ganhar em conectividade, que não é difícil, né? Porque a Apple você tem pouquíssimas portas. Vai ganhar também poder de processamento e no teclado, porque o teclado da Apple ainda é uma vergonha na categoria de notebooks. Mas ainda assim, o MacBook Air vai ganhar no restante, vai ter uma tela melhor, construção, touchpad e um som bem superiores. O que eu espero é que o Zenbook puxe os outros fabricantes a baixarem ainda mais seus preços, porque quanto mais concorrência, melhor. E por esse vídeo é isso. Um abraço.